Então, olha só, a língua é a primeira comunicação. E a definição de língua e religião definiu as unidades territoriais e políticas. Os intelectuais europeus formularam a noção de espírito de um povo, exprimido nas artes e nas tradições nacionais. Essas sociedades aí, sob forma de estados nacionais, países, né, eram capitalistas e, como tais, divididos em classes sociais. Okay? Então, olha só, a tradição nacional, o folclore, ele guarda a cultura e a arte popular, os mitos, lendas, ritos, danças, músicas. Né? Então, tem muito por trás dessa tradição nacional aí, tem os medos que são colocados à frente das pessoas para que limite a ação. Né? Então, vamos ver um mito aqui brasileiro, o mula sem cabeça. Né? Era para impedir que as pessoas, depois de uma certa hora, fossem para a rua, ficassem em casa. Certo? Boitatá, para que as pessoas não fossem profanar os túmulos do cemitério. Então, tem toda uma característica aí que vai moldando a forma de pensar das pessoas. Já a elite tem a arte e a cultura erudita como forma de se diferenciar. Né? Então, quando você vai numa vernissagem, vê lá uma exposição, né, de um determinado artista, e você olha e, às vezes, é um monte de rabisco. Tá certo? Só que existe toda uma celeuma por trás daquilo, de enxergar o que transmite, todo um subjetivismo que as pessoas menos cultas não conseguem captar. Certo? E essa é uma forma da elite se diferenciar das pessoas com menos cultura. A gente vê hoje crescente os entendidos em vinho. Vão lá, fazem um curso patrocinado pelo supermercado e aí passa a entender das uvas, do aroma, da idade do vinho, várias características. Tudo para diferenciar uns dos outros. Certo? Então, a obra de arte, né, faz o surgimento aí dos intelectuais e artistas, a classe dominante, como sendo aquela que conhece o que está por trás daquela obra. A sociedade começa a mistificar, mitificar o artista, e a arte passa a ser consumida por um público letrado. Né? Então, se você não é do meio, você tem que estudar muito história da arte e tal, para entender a importância das obras. Então, é todo um conhecimento que o leigo não tem. Então, quando a gente olha para o passado, a gente vê lá uma pequena parte da população formada pela elite, tinha roupas específicas, usava peruca em determinado momento, morava em mansões, castelos, palácios, e a grande maioria vivia na pobreza, sem acesso a nada disso. Mas se deslumbrava em ver aquele soberano, aquele senhor feudal, aquele rei, que tinha todo um revestimento em torno dele. E as pessoas, sem entender muito, acabavam aceitando aquela diferenciação. Então, no contexto histórico, a primeira revolução industrial se deu no século XVIII,
a segunda revolução industrial no início do século XX. E aí teve o desenvolvimento da sociedade industrial, que são pessoas que produzem bens em geral e entregam esses bens para a sociedade. Houve um deslocamento da população da área rural para a área urbana e a maioria dos trabalhadores deixava para trás sua cultura, sua arte, denominada folclore pelos intelectuais, para viver na cidade. O campo perde espaço para o atrativo da indústria que paga salários melhores nas cidades. Ok? Então, esse pessoal vem para viver a par da sociedade em que ele passa a viver, porque ele conhece uma outra coisa. Morar na roça, trabalhar no campo, conhecer aquela comunidade que trabalha ali e conhecer muito pouco fora dali, inclusive com pouca formação. Então, tudo isso aí chama a atenção de alguns pesquisadores, principalmente com mentalidade marxista, né? Ou mais de socialismo, mais voltado para o pensamento da esquerda, né? Questionando o domínio dos industriais e assim por diante, e surge a Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt, porque eram pensadores que estavam lá na Alemanha, né? E Frankfurt é uma região na Alemanha, uma cidade lá, um estado, e eles começam a escrever criticando a cultura de massa. Certo? Então, esses intelectuais aí, Walter Benjamin, o Habermas, o Horkheimer, o Adorno, que não está a foto dele aí, fazem parte dessa escola de Frankfurt, que eles começam a questionar a indústria cultural e a cultura de massas. O que é isso? O que é isso? É o uso da cultura para mexer com as verdades da sociedade. Então, eles questionavam, por exemplo, a expressão cultura de massa, né? Ela foi criada com o objetivo de atingir a massa popular, transcendendo assim toda e qualquer distinção de natureza, ética, social, etária e sexual. Então, olha só, os Estados Unidos, eles têm uma característica de que a produção deles é muito grande. O pensamento americano é que todos devem ter acesso aos produtos. Eles produzem muito para ter economia de escala e baixar o preço. Então, dificilmente se encontra um outro país com custo baixo, como é os Estados Unidos. Ah, a China tem. A China é em cima de outra característica associada à disponibilidade de mão de obra barata. Não é por causa das mesmas características americanas. Então, a cultura de massa avalia essa característica e a indústria cultural, a partir do século XIX, entrando no século XX, eles usam a arte para influenciar na forma de pensar das pessoas. Então, por exemplo, o maior exemplo disso foi que o cinema ele era uma coisa romântica. Ele era sem som, por exemplo. Então, tinha uma música de fundo e normalmente eram pequenos trechos de filme mudo. Até que a tecnologia colocou som no cinema.
E aí, as histórias contadas nos filmes começavam a influenciar a forma de pensar das pessoas. Então, você usa lá o cinema para que a pessoa vá e você conta a história do jeito que você quer contar. Então, por exemplo, nós estamos muito ligados à cultura americana. Nós temos acesso muito mais fácil ao que os americanos fazem. Então, para nós, as guerras são retratadas como o americano sendo o herói, o alemão sendo o bandido, o japonês o bandido, o russo mais ou menos, porque ele era contra, depois virou aliado, depois virou contra de novo. Né? Então, a história, o estilo de vida das pessoas, quando você vê um filme, por exemplo, eu não me lembro o nome agora, mas três jovens americanas vão para o leste europeu para fazer como mochileiro. E lá são sequestradas, viram profissional do sexo, escravizadas e tal. Aí você vê uma outra que o pessoal faz uma viagem e aí chega num determinado lugar, vai preso, o diabo. Tem um filme até brasileiro, na verdade é americano, mas passa no Brasil, acho que chama Turista, em que um grupo de americanos vem para o Brasil e aí se perdem na floresta tropical, aí são pegos por traficantes e tal. Por trás disso, esse pessoal da escola de Frankfurt começa a falar o seguinte, que por trás disso tem só estou respondendo uma mensagem aqui. Tem a influência do americano, por exemplo, para assustar os seus jovens, porque estava crescendo o número de jovens que se aventura em viagens como essa. Então, eles fazem um filme desse para pôr medo do jovem, pôr medo da família, para meio que controlar a situação. Porque quando um jovem desse efetivamente tem problema no outro país, todo um aparato de embaixadores americanos e tal são acionados para dar atendimento para quem passou dificuldade fora. Então, hábitos de consumo. Quando você começa a assistir um filme, aí de repente as pessoas estão sempre almoçando. Tem um filme que mostra, chama The Middle. É uma família de classe média americana. E nosso costume é ter almoço, né? Uma mãe ou alguém cozinha em casa, tem janta. E nesse filme mostra o seguinte: eles comem todo dia fast food, né? Todo dia. Almoço, janta, vamos jantar. Aí pega as caixinhas lá, e cada um pediu comida chinesa, hambúrguer, sei lá, senta na mesa, quando senta, né, comem na frente da televisão, né, constrói um estilo de vida para ninguém ficar chocado de ser assim nos Estados Unidos. Então, a escola de Frankfurt questiona o uso do cinema, em especial o cinema, naquela época, para influenciar no estilo de vida das pessoas. E o interessante é assim, né? As pessoas, tem alguma fala desses autores que fala assim, as pessoas respondendo ao chamado como o gado respondendo ao sino, avisando que tem comida, se direcionam para as casas de espetáculo para receber uma lavagem cerebral definindo o seu padrão de vida. Pesado isso. E aí,
com a evolução da comunicação, o que antes dependia de você ir, você espontaneamente ia para o cinema para receber aquela doutrinação. Com a evolução, hoje cada um tem televisão em casa. Basta um clique e está acionando uma infinidade de filmes, programas, novelas, jornalismo e tal. Então, agora você não precisa mais tomar a decisão de ir até um local de espetáculo para ser modificado, para ser influenciado pelo estilo de vida construído. Agora você tem casa. Então, a indústria cultural hoje está dentro da nossa casa. Então, como combater essa situação? Como viver nessa situação? E aí, não dá. Né? Eu lembro que eu era moleque, eu pensava, poxa vida, eu queria casar e morar na ilha de Marajó. Quero viver essa pressão do capitalismo. Né? Quando a gente é jovem, tem muito pensamento assim. Aí, como eu sou muito racional, comecei a avaliar. Falei, poxa, eu vou morar lá. Minha mulher vai ter que aceitar, né? Então, antes de casar, eu tenho que falar para ela, quero casar e morar lá. Ela pode aceitar. Okay? Só que daí, eu vou ter filhos. Será que eu tenho o direito de tirar a possibilidade dos meus filhos de morar no centro industrial, no centro cultural brasileiro, que é aqui no eixo São Paulo-Rio, né? Morando lá, será que eles vão ter condição de estudar como eu estudei? Oportunidades na vida como eu tive? Daí eles começam a pensar e falam, poxa, é muito egoísmo da minha parte achar que eu posso fazer isso. Eles falam, pô, mas tem lá os monges budistas no Nepal e tal, que vivem uma vida longe de todo dessa influência da indústria. Mas eles vão e não tem família. Eles vão ser lá sozinhos, vão lá meditar, vão viver aquela vida deles. Então você, de qualquer forma, vai ter que abrir mão de algumas coisas para conseguir ir contra essas características. Então, olha, os bens culturais são produzidos como mercadorias. A indústria cultural cria a ilusão de felicidade no presente e elimina a dimensão crítica. Então, vamos lá, o sistema é bom, vamos consumir, vamos fazer e tal, 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 sem pensar no futuro. A indústria cultural ocupa o espaço de lazer do trabalhador sem lhe dar tempo para pensar sobre as condições de exploração em que vive. É aquilo que eu falei. Você senta lá para assistir um filme, durante o filme os caras vão falando verdades ali, ou mentiras, que se tornam verdade, que você passa a acreditar naquilo. Tem gente que vê aquilo e fica transtornado, passa a agir como uma pessoa sem controle em relação àquilo que viu nos meios de comunicação. A crítica em relação a isso é que devemos saber que a propaganda ressalta a magia da mercadoria. É para isso que ela existe. Então eu tenho que saber disso para me ver pelo lado mais racional e tentar fugir disso. É fácil. Vamos ver aí. Vocês se conhecem presencialmente, porque estudaram o ano passado. Vocês acham que vocês conseguem fugir dessa característica? Alguém pode se manifestar aí? Dizer, eu consigo sim, eu não consigo. Vai lá.
alguém se manifestando, por favor. Professor, você diz fugir de, tipo, ver uma propaganda e querer comprar aquela tal coisa? Não fugir da influência desse meio chamado indústria cultural, que nos leva a ter hábitos de consumo, hábitos de vida. Ah, é difícil, né? É muito É, difícil fugir. é difícil porque tudo gira em torno disso, né, professor? Praticamente Exatamente o que impossível, você né? falou. Então, difícil. Quer ver um exemplo? Provavelmente, muitos de vocês aí têm calça jeans. Sim. E homem é mais difícil ver, jovem, homem usa também. Adulto já é mais difícil, pessoal mais velho. Mas mulher, praticamente todas usam. Usam jeans rasgado, tá certo? Se for olhar pelo lado totalmente racional, o jeans foi um produto desenvolvido para ser versátil, fácil de lavar, durável. Aí entra a moda por trás disso e fala, pô, mas o brim é muito duro. Então vamos fazer um brim mais mole. Ah, mas o brim é o brim. Então vamos lavar ele em pedra lá, né? Bater ele, não lembro a expressão exata, para quebrar as fibras e ele ficar mais macio. Aí, provavelmente alguém famoso um dia pegou um jeans velho lá, abaixou, rasgou o joelho, não ia voltar para casa para trocar de roupa, eu sou artista mesmo, sou conhecido, tal, tal, tal. Foi numa festa assim. Estou chutando, tá? E o pessoal olhou e falou, chocou no início, calça rasgada. E o cara, na boa, sem nem se preocupar com isso, daqui a pouco alguém olha e fala, é moda, olha só, essa tendência de moda. Virou moda. E todo mundo vai atrás. Por quê? Porque o meio de comunicação acaba nos levando a isso. Certo? Então, difícil a gente contrapor essa característica. Como eu falei, pelo lado racional, não era para ninguém consumir jeans que é rasgado. É só pelo subjetivismo de querer fazer parte de um grupo e tal, que leva a pessoa a fazer. Professor, então, nesse caso, eu sou uma pessoa que eu me recuso a gastar dinheiro para comprar uma coisa que já vem rasgar. Sim, Eu me recuso. isso. Você está se rebelando contra essa imposição da sociedade de que a moda é essa e que você tem que fazer. Certo? Já eu tenho uma calça rasgada de cabo a rabo. Já, quem falou agora foi, acho que a Luciana, é isso? Eu e a Sim, Luciana, eu e a Luciana. É, eu não compro calça. Eu adoro jeans, eu tenho vício, eu não preciso de calça jeans, eu quero outra e outra, mas elas todas não podem estar rasgadas, senão eu não compro. é isso. Então, por Já quê? eu comprei um monte Aí rasgada. já a Júlia cedeu a pressão e passa o ridículo, ai, sacanagem do professor, brincadeira, de sair com roupa rasgada na rua. Eu brinco assim porque minha filha usa. Meu filho não, mas minha filha usa. Eu falo para As ela, minhas também usam. você comprou roupa rasgada? Ah, mas é moda, pai. Tá, é contrassenso. Eu não falo nada, cada um faz o que quer. Né? Mas se você pensar, o jeans dura anos. Só que se você comprar rasgado, cada vez que lavar, ele vai rasgar mais. Então, ele vai Sim, durar que meses. desse Sim, tem um short meu que não vista, era pra ter então eu rasgado. consigo, né? Eu não entendi, desculpe. Desculpa, Ju. Tranquilo. É que se for por esse ponto de vista, se for ver por esse ponto de vista, então eu consigo, né, não seguir a indústria Então, tão fielmente, porque eu me recuso a isso, né? A gente não Luciana, percebe, né? Luciana, você Oi, conseguiu na questão do jeans. sim, Precisa só ver isso. se nas outras coisas você conseguiu. Não. Porque o meio nos molda.
certo? Nós somos levados a agir assim, tá? E é forte, porque eles usam a cultura, usam a arte e tal, para nos inserir naquele meio. Então, por exemplo, o Walter Benjamin, né? Ele é um filósofo crítico, literário, alemão, judeu, né? Tem bases no marxismo, e ele, na época, analisou a cópia. Então, a princípio, ele era otimista. Imaginava que a reprodução das obras de arte, pelo livro, pelas gráficas, pela fotografia, pelo rádio, pelo cinema, permitiria à maioria das pessoas o acesso às criações, que até então era para poucos, né? Quem pode ir lá para Paris, visitar o Louvre e ver as obras de arte que estão lá? Poucas pessoas. Quando você faz um livro que tem a foto de todas as obras que tem lá, explicando e tal, inicialmente o Benjamin era otimista. Vai dar acesso ao conhecimento da arte de forma democrática. Só que depois, o Benjamin viu o seguinte, que a obra de arte tem uma aura de ser prima, única. E a reprodução, ele começou a ver o seguinte, que a reprodução acabava com essa aura da obra de arte. Por quê? A gente vê tantas fotos espalhadas, tantas brincadeiras até com a Mona Lisa, que o dia que você vê o quadro lá no Louvre, um quadrinho simples, uma moldura lá, a primeira vez que eu fui não tinha vidro na frente. A segunda vez que eu estive lá, já tinha vidro na frente, cheio de um aparato de segurança e tal. Aí você olha e fala, pô, o cara nem pintava muito bem, né? Por quê? Acabou a aura. Então, quem perguntou foi a Vitória. Nós somos influenciados por várias coisas. Desde que nascemos, nós somos influenciados. Só que isso é de uma forma natural. Então, nossos pais nos influenciam, nossos amigos, a escola, nossa cultura influencia a vida da gente, certo? Nossos hábitos estão associados ao meio que a gente frequenta, ao que a gente tem à nossa volta. O problema da indústria cultural é que a crítica está voltada para o seguinte, a indústria produtora de bens de consumo, ela começa a usar essa característica que nós temos de nos adaptar ao meio e utiliza a obra de arte para indiretamente nos moldar. Então, a indústria cultural faz a crítica não da gente ser influenciável. Isso é uma característica de cada pessoa. Todos nós somos influenciáveis, né? O meio nos molda. O problema que a indústria cultural criticava é quando alguém tira proveito dessa característica e usa o entretenimento, usa a obra de arte para formar a nossa forma de pensar, para moldar. Que é o que mais acontece hoje, né, professor? Acontece muito isso. Muito, certo? Então, o exemplo até bem claro é, além da propaganda aberta dentro dos filmes, antes do filme, depois do filme, no cinema na época, ainda teve um cara que falou, vamos fazer até diferente, vamos fazer propaganda subliminar. Nós temos capacidade de enxergar com uma certa velocidade o filme, tanto que o filme é feito, o original, né? Hoje é digital, mas o filme antes eram fotos. E para cada segundo, você precisava ter mais de 24 fotos. Porque se você
tiver 24 fotos sequenciais em 1 segundo, o seu olho não diferencia o movimento. Então, você tira uma foto com a mão aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Quando você passa essas fotos, 24 quadros em 1 segundo, é movimento da sua mão, você não vê parando. O que os caras faziam? Colocavam um quadro no meio que o olho humano não consegue perceber com a propaganda de alguma coisa. Então, lá no cinema, por exemplo, os testes que os caras faziam é pôr lá uma foto de pipoca, uma foto de Coca-Cola. E aí você estava assistindo o filme e, de repente, o seu olho não enxergava, mas sua mente enxergava. Por isso que era subliminar. E, de repente, estava lá louco para ir comprar pipoca e Coca-Cola. Essa propaganda subliminar foi proibida. Só que foi criada outra. Vamos ver um exemplo. Ontem eu estava assistindo lá a semifinal da Champions, né, o jogo. Pô, na camisa do jogador tem lá a propaganda. Você não está prestando atenção na propaganda, você está prestando atenção no jogo. Mas subliminarmente, sua mente está vendo aquela propaganda na sua frente. Então está influenciando o seu pensamento em relação àquela marca. Se você ficou contente ontem com o jogo, foi um jogo legal, a marca vai te lembrar coisa boa. Se você ficou descontente, achou que foi horrível, que não era aquele time que você achava que devia ganhar, aquela marca vai ficar para você como uma coisa ruim. Tá? Então, você pode falar, mas isso não é caracterizado como propaganda subliminar. Não é. Mas se for analisar que no meio de um contexto de arte, de esporte, você está massacrando marca ali sem a pessoa perceber direito, pode-se dizer, sim, que é uma propaganda subliminar. Certo? Então, a indústria cultural criticava isso, ou critica essa característica. Né? Então, eu vou voltar aqui para o slide. Professor, Pode comentar. Eu só vou voltar o para o senhor slide. falou da... Pode falar. O senhor comentou das propagandas, né? Acontece muito também dessas propagandas tirarem proveito da vulnerabilidade das pessoas também, né? Essa é a crítica da indústria cultural. Você usar a cultura para transmitir mensagens e aproveitar das fraquezas que todos nós temos, Aproveitar, né, e exatamente. influenciar nossos hábitos de consumo. Certo? Então, Porque dependendo... Vocês, por exemplo, que trabalham com nutrição, né? Você tem todo um estudo do que é importante a pessoa comer, os problemas que tem de comer outras coisas e tal. Só que vocês estão competindo com uma massificação, por exemplo, o McDonald's. Ele trabalha a criança desde que nasce. Né? Quando tem lá o McDonald's, Mac Lanche Feliz, que o pai compra e a criança ganha um brinquedinho, ganha alguma coisa. Ele está embutindo na cabeça daquela criança que McDonald's é sinônimo de felicidade, ganhar presente e tal. Vai ser um jovem e um adulto dependente daquele tipo de alimentação. Certo? Então, vocês vão Até estar... Até mesmo em questão intelectual, né? De você conseguir influenciar uma pessoa que tem uma capacidade intelectual inferior, vamos dizer assim, entre aspas. Nesse caso, o McDonald's não é uma coisa que só a pessoa de capacidade inferior que come. Na verdade, sim, todos. porque ele não é barato, ele acaba pegando as pessoas de classe mais alta. Né? Se você pensar bem, por exemplo, eu morava ali perto da rodoviária nova, ele tem um lanche chamado Marcão. Né? O lanche do Marcão é enorme, pão francês, um palmo de pão ou mais, muito caprichado internamente, e o preço menor do que o McDonald's.
Então, se Eu você me for refiro a outros analisar, aspectos também, não só em questão do McDonald's, por exemplo, entendeu? eu estou dando o exemplo do McDonald's, mas vale para um monte de coisa, né? Sim. Uhum. Você é levado a ter uma característica que, com toda a racionalidade que nós temos, você não consegue explicar muitas vezes por que você faz certas coisas. Então, vocês, por exemplo, vão enfrentar isso. Vocês vão atender uma pessoa lá que, por ordem médica ou por decisão própria, resolveram consultar um nutricionista para fazer um acompanhamento e tal, tal, tal. Aí você vai falar das preocupações, só que do outro lado a pessoa vai ficar com aquela coisa assim, tá, eu de vez em quando vou esconder e vou comer um McDonald's lá. Eu tenho um amigo que a mulher é nutricionista, famosa, não é qualquer uma, e ele brinca. Na minha casa só tem alface, tá certo? E exagerando. Então, quando ele sai com a gente, está no clube, ou até de vez em quando ele despacha a família para Ubatuba e a gente faz um churrascão na casa dele, daí ele deita a boca no churrasco, certo? Então, ele até segue o que a esposa preconiza, mas foge sempre que pode para ir atrás daquilo que a cultura original ali influenciou ele para fazer, né? Que é churrasco, é bebedeira, aquela coisa toda. Então, o importante é a gente saber por que quando a gente fala em comunicação e marketing, eu gosto de destacar esses aspectos e praticamente essa aula aqui, depois a gente já entra no marketing específico, né? Então, tivemos aí 2, 3 aulas tratando desse assunto. Por quê? É importante que vocês saibam que o marketing pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Por quê? Porque ele tem a capacidade de utilizar essas características aí da indústria cultural, por exemplo, para mudar as pessoas. Então, você pode usar para o bem e ajudar as pessoas e fazer com lisura o seu trabalho, ou você pode influenciar para ganhar seu dinheiro no curto prazo e no longo prazo as pessoas saírem prejudicadas, né? Inclusive, o europeu tem um pensamento muito complicado em relação à atividade remunerada, e principalmente se você faz alguma atividade lúdica, né? Então, eu tenho um amigo na Itália, na verdade, o filho dele morou na minha casa 1 ano, 6 meses. Ficou 1 ano no Brasil, 6 meses ficou na minha casa de intercâmbio. E eu fui visitá-lo. E aí fiquei amigo dos pais dele. Eu já voltei várias vezes na casa deles e tal. A mãe dele já esteve aqui, o pai ainda não. E o pai é professor de escola fundamental, mas em paralelo ele é mestre em yoga. Então ele começou a usar a yoga para melhorar o desempenho dos alunos dele. Aqueles alunos imperativos e tal, ele começou a fazer yoga, convidar os pais e tal, sem ganhar dinheiro, para melhorar o desempenho. E aí um dia que eu estava visitando, ele me levou. Ah, vamos lá, vai ter uma aula agora, você vê como é que é. Me emprestou um kimono até, eu participei da aula. Aí depois da noite, tomando vinho juntos e tal, falei, ô Márcio, você gosta do que você faz, dá para ver que você vibra com a sua atividade de yoga. Por que você não transforma isso numa atividade? Ah, mas é uma atividade lúdica e tal. Eu falei, mas peraí, você faz bem para as pessoas? Você acha que quando você traz as pessoas para fazer yoga, as crianças para fazer, você melhora as pessoas, melhora a vida delas? Tá melhor. Eu acho que sim. Você faz com amor o que você faz? Ah, faço com amor. Então, por que não fazer isso de uma forma organizada e remunerada? E embora. Passou um tempinho, umas semanas,
Ele fez contato comigo. Queria falar com você sobre aquela sua ideia. Em resumo, ele montou uma associação. Hoje ele dá cursos de yoga educativo para formar professores, orientadores e tal, a usar a yoga para tirar mais proveito dos alunos, né, tornando mais calmo, mais integrado e tal. Joia. Conseguiu a aprovação do Ministério da Educação da Itália, porque lá o professor é estimulado todo ano a fazer um concurso de aperfeiçoamento e o governo dá uma verba para isso. Foi aprovado por esse órgão de educação e hoje tem professor da Itália inteira fazendo curso com eles. Uma associação que está faturando lá 200, 300 mil euros por ano, coisa extremamente rentável. E ele era relutante em transformar aquela atividade num negócio, porque é lúdico. Então, enquanto o americano, por exemplo, ele vê negócio em tudo, o europeu já é mais pacato em relação a isso. Então, a indústria cultural é um fenômeno que nasceu lá nos Estados Unidos, certo? Pós-guerra, a influência do crescimento da indústria e tal, e o uso de tudo que estava disponível em termos de ferramenta para vender mais, para ter mais sucesso no relacionamento com o mercado. Porém, aquele pensamento otimista do Benjamin, né, que a hora que você reproduz, você democratiza o conhecimento da arte e tal, isso perdeu espaço, né? E depois ele viu que, enquanto você reproduz, que era o que eu estava falando quando caiu a conexão, você tira a aura. Porque antes era assim, Mona Lisa. Poxa, Mona Lisa, aquele frisson em relação à Mona Lisa, né? O quadro, a pintura. A hora que só quem via, quem podia ir no museu. Não pode tirar foto dentro do museu. Então, ficava aquela coisa do querer, eu quero ir lá, quero conhecer e tal, que faz com que uma obra de arte valha milhões. Né? Eu vi que uma vez teve o leilão de um quadro do Van Gogh, um quadro de 20 por 30. Quadrinho. Foi vendido por 30 milhões de dólares. Puxa vida. Por quê? Porque é único. Não existe outro. Tem uma passagem do Picasso, porque normalmente esses artistas ficam famosos depois que morrem. Poucos vivem o sucesso ainda vivo, né? E o Picasso é um deles, que é bem sucedido antes de morrer. Né? E um dia ele estava numa vernissagem, tinha um quadro dele em exposição, e uma mulher estava olhando e comentou do lado, pô, esse quadro não pode valer tudo isso. Né? E ele estava do lado, ouviu, e ele falou, por que a senhora acha que não? Porque tinta, tela, tal, não pode multiplicar tanto assim. Aí ele falou, mas o valor está no reconhecimento, não está no uso da tela e da tinta. Falou, mas é caro. Aí ele tirou uma nota de $1, pegou uma caneta e assinou. Não, primeiro pegou a nota e falou para a mulher, quanto vale essa nota? Ela falou, $1. Beleza. Pegou uma caneta e assinou na nota. Que nem pode escrever em nota, mas ele fez. Falou para ele, quanto vale agora essa nota?
Aí ela viu que estava falando com ele, que ela não sabia. Aí ela falou, para mim não tem valor, vou guardar essa nota para sempre. Ele falou, então tá aí o valor, para você não tem valor. Quanto um colecionador, quanto uma pessoa está disposta a pagar para ter uma coisa que só ela tem e que ninguém vê, né? Tem muitas obras de arte que hoje estão em cofres trancados de milionários, todo climatizado e tal, e de vez em quando ele recebe pessoas em casa e ele faz a cortesia de levar as pessoas para ver as obras de arte dele. Então aquela obra de arte, sumiu aquela obra de arte. Alguém comprou, roubou, sei lá, e escondeu e poucas pessoas têm acesso a vê-la hoje. Então, o pensamento do Benjamin é que a democratização, visando lucro, visando democratizar o conhecimento, acaba eliminando a aura, que é esse poder, né, que faz com que as pessoas desejem determinada coisa. Tá? Então, a aprovação do Benjamin no início virou crítica depois. Atenção! Segundo a Marilena Chauí, que é uma autora brasileira, uma professora lá da USP, ela fala o seguinte: a indústria cultural vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não deve chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que perturbem, mas deve devolver-lhe com nova aparência o que ele sabe, já viu e já fez. Então, olha só a frase dessa autora aí. A indústria cultural manipula a pessoa. Ela só dá uma roupagem diferente naquilo que a pessoa já conhece. E levando essa pessoa a ter hábitos de consumo que sejam favoráveis ao enriquecimento de algumas empresas. Fala, puxa, mas essa sua fala, professor, é uma fala de quem é radical de esquerda, contra a indústria e tal. Muito pelo contrário. Essa é a arte que nós temos que cultivar. Tem hora que, do mesmo jeito que alguém pode ter pensado, pô, o professor é contra a indústria de esquerda. Vai ter hora que vocês vão falar, pô, esse professor não, ele é de direita. Certo? Na última eleição aí, na comunicação, teve aluno que achou que eu era de direita. Ô, professor, e daí, como eles eram de esquerda, ficaram bravos comigo. Certo? Essa é a arte. Você não precisa ser de direita ou esquerda para ter conhecimento. Não precisa ser de esquerda para admirar uma fala da Marilena Chauí, que é de esquerda. Assim como eu não preciso ser de direita para achar que o Brasil precisava de alguém como o atual presidente para mudar alguns rumos que nós estávamos tendo, que estava levando o país para o buraco. Mas não é por isso que eu sou de direita ou esquerda. Nós temos que ter as nossas opiniões. Posso não concordar com tudo da Maria Helena Chauí, mas quando se fala em indústria cultural, ela conhece muito e sabe bem o que era a crítica da indústria cultural. E eu estudei isso também, né? Na época que eu fiz meu mestrado na Casper Libero, eu tive aula com professores extremamente críticos ligados à indústria cultural e eu enxerguei o que eles mostravam. Né? Essa manipulação é verdadeira. Só que, do outro lado, eu fico pensando que o capitalismo também é bom, porque as pessoas têm acesso às coisas. O socialismo você não tem acesso. Você fica sujeito ao que o Estado te oferece. Né? Então, por exemplo, eu estava na Itália e eu estudei italiano com um cubano. Não estudei com gente do mundo inteiro, mas tinha um cubano.
E o cubano falou, ó, no meu país a faculdade é gratuita. Só que depois que forma, se você ia ganhar $20 por mês como arquiteto, ele era arquiteto. O salário, o rendimento de um arquiteto lá é $20 por mês. Durante 2 anos eu vou trabalhar no que o governo me designar e ganhar a metade do que eu ganharia trabalhando efetivamente na minha atividade. Ganhando $10 por mês. Certo? Então, você tem a vantagem de um lado e tem a desvantagem. Né? Você não pode, por exemplo, ter um carro novo em Cuba, porque eles ainda têm carro lá da década de 50. Fecharam a importação de carro. Né? Então, o mais importante do que ser radical de um lado ou do outro é respeitar o que tem de bom de um lado ou do outro e a gente viver sem paixão efetiva, porque quando a gente é apaixonado, nós somos levados a tomar decisões e acreditar em coisas que depois podem nos decepcionar. Então, cuidado. O Horkheimer, que é um daqueles que eu apresentei lá no início, ele fala que devido à massificação cultural, as artes perderam algumas de suas principais características e tornaram-se consumistas, repetitivas, modista, dissimuladora da realidade. Né? Um exemplo desse caso é a novela da Globo. O autor começa a história. E aí é feito pesquisa semanalmente, diariamente, para ver a opinião das pessoas. E de acordo com a opinião das pessoas, o autor define o roteiro de continuidade. Pode ver que, de repente, alguém que era visto como vilão vira bonzinho. Por quê? Porque o autor verificou na pesquisa que as pessoas viam um lado legal daquele vilão. E daí ele muda a história, vira mocinho. Aquele que era mocinho, de repente, vira vilão. Por quê? Porque ele é influenciado pela opinião das pessoas, e aí, para manipular essas pessoas, ele vai e adapta o roteiro para beneficiar, para satisfazer o maior número de pessoas possível, e com isso ter a preferência dessas pessoas. Okay? Então, olha só. A obra de arte trabalha para ser consumista, repetitiva, modista e afastar as pessoas da realidade. O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu esse poema aí. Eu não sou muito bom para declamar, eu vou ler. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete. Meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade. E fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, piscinas, e bem à vista exibo esta etiqueta global no meu corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva e independente. Que moda ou suborno algum a compromete? Que moda ou suborno algum a compromete?
Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam. Objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo de outros objetos estáticos, tarifados, por me ostentar assim tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial. Então, é um poema que faz a crítica direta a essa influência no nosso estilo de vida, né? Influência no que a gente veste. Hoje tem algumas marcas que colocam uma etiqueta, camisa, por exemplo, uma etiqueta enorme nas costas, assim. E a pessoa sai com aquela camisa. E até gosta, porque é uma marca famosa, então ele chama atenção que está usando aquela marca. Só que, na verdade, ele é um outdoor ambulante levando a marca nas costas, né? Então, ele faz uma comparação aí, porque a gente lembrar, por exemplo, o piloto de Fórmula 1, o macacão dele não tem espaço de tanta propaganda que tem no macacão, mas ele está ganhando milhões para isso. Nós acabamos usando roupas de marca, pagando caro para isso e fazendo propaganda ainda de graça para aquela marca. O poema faz referência ao conceito de cultura de massa, uma forma de controle da consciência pelo emprego de meios como cinema, rádio e imprensa. Aí tem de tudo. Aqui. Passei 6 meses procurando essa cassete. Aí o cara, um verdadeiro achado, legal. R$ 110 pilas por esse CD da galeria, na galeria. Demorou 2 meses para chegar na gringa. Mas vale o caldo. Viu o álbum novo daquela banda, daquela velha banda que voltou a tocar? Lançaram ontem. Baixei ontem mesmo, 5 minutos na net do trampo. Então a conversa já tem uma conotação de influência, né? Certo? Então, tem o quadrinho aí do Tiago Nepomucemo, faz aí uma alusão a essa influência da arte, né? Aqui a outra. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o final desta linha de montagem para descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Por quê? Até tem um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que mostra uma linha de montagem e o cara ali vira uma máquina de repetição. Quando ele termina de trabalhar, ele continua com o movimento como se estivesse apertando o parafuso, né? E é uma crítica à indústria cultural, à massificação. E aqui é a mesma coisa. O cara trabalhou 30 anos na empresa, está aposentando, e a hora que aposentar, ele vai andar até o final da linha para ver o que usa essa pecinha que ele monta aí, né? O que usa? Ele não sabe. Ficou 30 anos e não teve acesso a saber. É um exagero, é uma crítica e tal, mas tem essa característica. Nós somos levados hoje a conhecer uma coisa ou outra. Mas a gente fecha o olho para enxergar todo o resto que está à nossa volta. Eu vou ser nutricionista, então só olho o nutricionista. Só vou ser nutricionista. Eu dou aula em comunicação social, na comunicação social, já há 32 anos, praticamente. 30 anos, sei lá. Quando eu falo de fazer qualquer cálculo, o pessoal fala, eu vim fazer comunicação porque eu não queria saber de fazer matemática. E aí, mal aquela pessoa sabe que o conhecimento básico para a nossa vida é a língua e a matemática. E, no segundo momento, a ciência.
que nos ensina as máquinas básicas para a nossa vida. Então, meus alunos não querem saber de matemática. Se fecharam para a matemática. Foram influenciados porque disseram para ele, você é bom de português, então você tem que fazer comunicação social. Você não pode fazer engenharia, não pode fazer outra coisa. Mais uma vez, manipulação. Porque você pode fazer o que você quiser. Ninguém é incapaz de fazer nada. Só tem que se esforçar um pouco mais. Esse desenho mostra a influência, então, da comunicação e cultura de massa. Então, a mídia, que são os meios de comunicação, usa os meios de comunicação, né? Rádio, internet, cinema, revista, TV, jornal, meio digital, para levar para o consumidor mensagens que vão moldar a cultura. Então, olha lá, da mídia vai para a internet, da internet vai para o celular, vai para o rádio, vai para a TV, que vai para o consumidor. O rádio vai para o digital e ele vai para o consumidor ABC. O digital vai direto para o consumidor, não tem meio do caminho. Então, em tudo, nós somos bombardeados com mensagens e cada vez mais fáceis, né? Porque hoje a rede social, você está ali fazendo um joguinho qualquer. De repente entra um anúncio. Aí eu tenho uma propaganda lá. Assine o jogo e não tenha propaganda. Senão você tem que assistir a propaganda. Spotify. Ou você paga por mês lá para não ter propaganda, ou a cada 30 minutos entra uma propaganda. Você está assistindo, escutando uma música, de repente entra uma propaganda no meio. Está lá no Facebook, daqui a pouco recebe uma propaganda. Então, a todo instante nós estamos sendo massacrados com mensagens que vão influenciar na nossa decisão de compra, no nosso consumo. Indústria cultural, então, ligada ao efeito, ao consumo, ou seja, ao valor da obra de arte que se transformou num bem de consumo. A indústria cultural proporciona ao homem necessidades, fazendo com que ele compre aquilo que não precisa, com o dinheiro que ele não tem, fazendo consumir incessantemente devido ao progresso técnico e científico que são controlados pela mesma, pela indústria cultural. Por essa razão, não é específico de uma ou outra classe alta, classe baixa, encontrar-se entre pobres e ricos, encontra-se entre pobres e ricos. É um fenômeno derivado do consumismo. Então, nós começamos falando em comunicação e essa parte crítica da comunicação, porque a hora que a gente entrar em marketing agora, nós vamos estar destacando que você pode ganhar dinheiro limpo, usando o marketing para o bem, ou pode ganhar dinheiro sujo, usando o marketing para manipular as pessoas. São 10h53, vai cair e eu volto para a gente tirar alguma dúvida que eventualmente vocês tenham. Professor, Oi. o senhor vai usar também a plataforma Teams? Eu não gosto muito dela. E meu filho está tendo aula com ela na medicina e ele fez umas críticas para mim e eu vou avaliar. Tá? Ele disse que está com problema de sincronismo, ela cai de vez em quando e tal. Então, estou avaliando se eu vou usar ou não.